A história do conhecimento e das ficções, da história esotérica. As questões de como os sistemas solares surgiram, como nosso sistema solar e nosso planeta se formaram, como a vida evoluiu em nosso planeta, são ignoradas. Os interessados podem estudar esses assuntos na literatura esotérica existente. O esboço a seguir fornecerá alguns fatos sobre o desenvolvimento da consciência da humanidade em nosso planeta durante a era atual. A informação dada limitar-se-á ao que é essencial saber para compreender a origem do conhecimento e como este conhecimento, que é patrimônio da humanidade, veio a ser substituído pelas ficções da ignorância. Da história da humanidade trataremos apenas de pontos necessários para compreender a situação contemporânea no que diz respeito ao conhecimento. Isso é mais importante do que toda a história. A humanidade tateia seu caminho na escuridão em direção a um objetivo desconhecido, e sua desorientação no sentido da vida dificilmente pode ser maior. A intenção é oferecer aos buscadores o fio de Ariadne para guiá-los para fora do labirinto da ignorância da vida. Provavelmente, os únicos interessados serão aqueles que possuem o conhecimento esotérico latente em seu subconsciente de encarnações anteriores. Os outros se apegarão, como sempre fizeram, às autoridades da época e à opinião pública na ciência, na filosofia ou na religião. Isso, com certeza, é o mais seguro. A humanidade consiste no total de cerca de 60 bilhões de indivíduos nos mundos físico, emocional, mental e causal de nosso planeta. Destes, cerca de 24 bilhões foram causalizados, passaram do reino animal para o humano adquirindo seus próprios invólucros causais, na Lemúria a partir do ano 21.686.420 AS. Os outros 36 bilhões foram transferidos para o nosso planeta em diferentes turnos. Os invólucros causais desses 36 bilhões são de idades muito diferentes. Isso explica por que os indivíduos na humanidade estão em estágios de desenvolvimento tão amplamente diferentes e como é que muitos agora conseguiram passar para reinos superiores. De modo geral, pode-se dizer que a atual consciência física da humanidade se desenvolveu na Lemúria, sua consciência emocional na Atlântida e sua consciência mental nos continentes que conhecemos. Temos um longo caminho a percorrer, no entanto, antes de termos desenvolvido plena consciência física, emocional e mental em nossos invólucros físicos, etéricos, emocionais e mentais. Quando isso tiver sido feito e tivermos adquirido plena consciência objetiva em nossos invólucros causais, passaremos para o quinto reino natural. Quando, após cerca de 300 milhões de anos da atual quarta era da história da Terra, a vida orgânica evoluiu tanto que o cérebro do homem macaco pôde começar a ser mentalizado e, assim, a intensificação do desenvolvimento da consciência pôde ser iniciada. O governo sistêmico solar considerou o tempo para estar maduro para um governo planetário separado para assumir a gestão do nosso planeta. Isso aconteceu há cerca de 21 milhões de anos. O governo planetário, por sua vez, transferiu para o nosso planeta os indivíduos que atingiram o quinto reino natural para constituir aquela hierarquia planetária que recebeu a missão especial de supervisionar o desenvolvimento da consciência humana. Membros desta hierarquia planetária encarnaram na humanidade, eventualmente para compor o que na história esotérica foi chamado de sacerdócio superior. Isso aconteceu na Lemúria. Assim que a consciência se desenvolveu o suficiente para que os homens pudessem aprender, eles receberam a instrução necessária e o conhecimento daquela realidade que eles eram capazes de compreender. Tanto na Lemúria quanto na Atlântida, foram criadas escolas-templo nas quais a elite humana recebia a educação adequada à sua capacidade de compreensão. Essa elite consistia, é claro, de indivíduos pertencentes ao quarto reino natural que haviam sido transferidos para o planeta em diferentes turnos e que estavam à frente do resto da humanidade no que diz respeito ao desenvolvimento da consciência. A elite foi treinada para ser professora do resto da humanidade, eventualmente para formar o sacerdócio inferior. Para começar, tudo correu como planejado, primeiro na Lemúria e depois na Atlântida. Nesses dois continentes hemisféricos floresceram tanto civilizações quanto culturas que, em certos aspectos estavam em níveis que nós, em nossos continentes, ainda não alcançamos. Mas então eles eram liderados pela elite mais alta que havia passado para reinos superiores. Tornou-se manifesto, no entanto, que o conhecimento que dá poder, o conhecimento das forças da natureza, especialmente o das energias etéricas dirigidas mentalmente, leva ao abuso desse poder por todos os que podem ser seduzidos a usá-lo para seu próprio bem. Uma grande parte do sacerdócio inferior, que havia adquirido conhecimento de magia, revoltou-se contra o sacerdócio superior.
Sendo mestres das missas, o baixo sacerdócio sabia como atrair as massas para o seu lado, usando o truque infalível de oferecer promessas e perspectivas impossíveis. A hierarquia planetária foi expulsa, primeiro na Lemúria e depois na Atlântida. As pessoas enganadas então descobriram o que as promessas feitas a eles valiam. Os líderes astutos inventaram o conceito de pecado e fizeram as massas acreditarem na doutrina satânica do pecado como um crime contra a divindade, que ficou irada e visitou o povo por suas más ações. Somente os sacerdotes podiam influenciar a divindade e realizar os sacrifícios necessários para a expiação. O controle sobre as mentes dos homens que o sacerdócio assim obtido não começou a diminuir até a Revolução Francesa. O resultado para as massas desencaminhadas foi uma tirania, que nossa época teria sido mais capaz de entender se Hitler tivesse conseguido realizar seus planos. As coisas chegaram a tal ponto que, no caso da Lemúria e depois da Atlântida, a hierarquia planetária teve que apelar para o governo planetário para intervir. E o governo planetário viu a necessidade de submergir ambos os continentes no mar. O maremoto que com a destruição da Atlântida finalmente varreu os continentes restantes foi distorcido nos escritos judaicos no chamado dilúvio. O abuso de conhecimento leva à perda de conhecimento, e desde que a hierarquia planetária foi expulsa da Atlântida, a humanidade teve que cuidar de seus próprios assuntos. É, então, a nossa humanidade atual que colhe o que plantou. A história do mundo é o tribunal de justiça do mundo. A violência, a arbitrariedade e a ignorância da vida dominaram. A parte da história do mundo que conhecemos é a história do sofrimento sem nome. As estatísticas esotéricas calculam apenas aqueles queimados para a glória de Molós e Deus em 60 milhões. Talvez não seja de se admirar que o subconsciente de muitas pessoas lhes dê um sentimento instintivo de culpa antiga. No entanto, nem todos participaram da revolta do sacerdócio negro contra o sacerdócio superior. Aqueles indivíduos que atingiram o estágio de cultura e que estavam do lado do bem não perderam o direito de relembrar seus antigos conhecimentos. Para seu benefício, a hierarquia planetária instituiu ordens secretas de conhecimento entre todas as nações que atingiram tal estágio de desenvolvimento que indivíduos culturais poderiam encarnar entre elas. Em regra, só eles são incapazes de aceitar qualquer uma das inúmeras ideologias da ignorância em que a humanidade foi inundada, e permaneceram na busca da palavra perdida do mestre ou da pedra filosofal. Em sua infinita simpatia pela humanidade desorientada e sofredora, a hierarquia planetária fez duas tentativas para despertar o homem para a racionalidade da vida e para neutralizar o terrível ódio entre as pessoas que só pode aumentar o sofrimento no mundo. Na Índia, Buda encarnou naquela que era então a nação mais intelectualizada, em uma tentativa de impressioná-la com o que foi chamado de religião da sabedoria. E Cristo encarnou na nação judaica para despertá-la para entender o que foi chamado de religião do amor. A nação judaica foi escolhida porque se previa a sua inevitável dispersão. O que se desejava era despertar a consciência emocional superior dessas pessoas, para que pudessem fazer trabalho missionário nas nações para as quais viriam. Centenas de antigos iniciados encarnaram para preparar a obra de Cristo e libertar o povo de sua atitude fisicalista, de sua ficção de um reino messiânico no mundo físico, etc. Como sabemos, ambas as tentativas falharam. Os discípulos de Buda foram expulsos da Índia, e a mensagem de amor de Cristo foi atendida por indivíduos que haviam pertencido ao sacerdócio da magia negro da Atlântida. A hierarquia planetária não teve outra escolha senão continuar instituindo novas ordens de conhecimentos, quanto ao resto tentando vitalizar as consciências emocionais e mentais dos homens, para que estas possam evoluir para uma maior compreensão da realidade. Enquanto isso, na Índia, a casta Brahmani, a dos sacerdotes e dos eruditos, impôs sua mão pesada sobre o povo, como em todos os outros lugares, e sufocou seu desenvolvimento. Já na Europa, as mentes começaram a despertar. Durante o século XVIII, a vida intelectual tentava libertar-se da tirania teológica, que proibia a liberdade de pensamento. Na Inglaterra, Hume, de 1711 a 1776, entre outros, havia demonstrado a fictícia dos sistemas de pensamento teológico e filosófico. Na França, a chamada filosofia do iluminismo se difundiu cada vez mais, sendo sua tendência que o homem pudesse adquirir conhecimento apenas do mundo visível. Na Alemanha, Kant, de 1724 a 1804, estava ocupado forjando novas correntes para o pensamento e demonstrando que qualquer sugestão da existência de uma realidade superfísica era absurda.
A pesquisa natural fez rápido progresso, uma descoberta científica seguindo a outra. Em seu Système du Monde, Laplace, de 1749 a 1827, construiu um universo que não precisava da hipótese de nenhum Deus para explicá-lo. Lamarck, de 1744 a 1829, mostrou em seu Philosophie zoologique que as formas animais superiores evoluíram a partir das inferiores, portanto, a história judaica da criação, segundo a qual Deus havia criado cada espécie animal separadamente, não tinha fundamento. A batalha contra a visão de mundo judaica estava em pleno andamento, embora fosse bem no século XIX que alguém poderia considerar a tirania do pensamento da teologia finalmente derrubada, embora os dogmas religiosos ainda mantivessem seu poder sobre as massas incultas. Aqueles que têm educação filosófica e científica geralmente se tornam livres pensadores, agnósticos com uma atitude cética em relação a tudo que é suprafísico. A disseminação da alfabetização durante o século XIX, a crescente capacidade de reflexão, a dissensão do mundo erudito quanto à maioria dos problemas de visão de mundo e visão de vida, fizeram com que mais e mais pessoas começassem a especular por conta própria e a chegar às suas próprias conclusões sobre a vida e seu sentido. E como muitas pessoas consideravam seus próprios sistemas ficcionais especulativos tão valiosos a ponto de serem comunicados ao resto da humanidade, o resultado, com o passar do tempo, foi que obtivemos um número infinito de ideologias, seitas religiosas e filosofias. Ideologia, uma construção da ignorância da vida, de Deus igual ao próprio, portanto, distinta da ideologia, tendo ideias platônicas igual ideias de realidade. Cada nova geração perscruta as explicações de existência que lhe são dadas, insatisfeita com as hipóteses apresentadas, procura novas soluções para o problema por resolver. Mais e mais pessoas chegam à conclusão de que é insolúvel, como Buda em sua época explicou que é pela razão humana. Muitas pessoas que atingiram um estágio superior de desenvolvimento e estão buscando assiduamente mais longe ou terminam no misticismo religioso ou finalmente encontram uma visão superfísica que corresponde às suas necessidades intelectuais e lhes parece racional, suficiente para ser aceita como uma hipótese de trabalho. O ano de 1775 foi um ano importante na história da humanidade. Por algum tempo, os dois instrumentos especiais da hierarquia planetária durante o século XVIII estiveram em operação. Saint-Germain, 45, Self, aliás Proclus, o estudante da filosofia grega, cujas obras determinaram durante um milênio o método científico dos árabes e dos pensadores cristãos medievais, aliás Christian Rosenkreutz, aliás Francis Bacon, em que 3 últimas encarnações mencionadas ele havia sido chefe da Ordem dos Rosacruzes, vinha tentando por toda a Europa interessar as pessoas na criação de sociedades secretas nas quais pudessem pensar livremente, imperturbáveis pela tirania mental da Igreja. E essas sociedades surgiram como cogumelos. A maioria delas morreu por si mesmas. Muitas deles mais tarde caíram nas mãos de charlatães, o que é outra história. Cagliostro, Self-Causal, aliás Paracelso, recebeu a tarefa, não de preparar para a Revolução Francesa, mas de tomar medidas para prevenir sua degeneração. A humanidade havia então colhido a última de suas mais semeaduras na Atlântida. O conhecimento da realidade poderia, portanto, a esse respeito, ser permitido tornar-se propriedade comum. A única pergunta era: como deveria ser transmitido a uma humanidade enredada em seus sistemas ficcionais ancorados na emocionalidade? A questão também estava ligada ao problema da nova semeadura que a humanidade colheria por causa de seus crimes cometidos durante o tempo após Atlântida. Essa é uma semeadura que levará mais ou menos 500 anos para colher, durante os quais as inúmeras ideologias políticas, sociais, econômicas, religiosas, filosóficas, etc. estarão travando sua luta amarga. Tanto tempo levará até que cerca de 60% da humanidade tenha alcançado o insight de que o ilozoico é a mais racional de todas as hipóteses de trabalho. Os 40% restantes não são capazes nem desejam abandonar suas ilusões emocionais. O problema de como a humanidade totalmente desorientada era a melhor forma de assimilar o conhecimento há muito estava em discussão na hierarquia planetária, e vastos preparativos foram feitos. A opinião geral, entretanto, era que ainda levaria muito tempo até que a ação direta se tornasse possível. Foi no conclave da hierarquia planetária em 1775 que 2 de seus membros, os então 45 Selves MKH,
Se ofereceram para tomar medidas imediatas para divulgar alguma parte do conhecimento dos aspectos da consciência e da matéria da existência que até então foram transmitidos nas ordens de conhecimento esotérico. Eles consideravam que a humanidade no estágio da civilização havia se desenvolvido mentalmente a ponto de ser capaz de compreender o sistema mental ilozoico de Pitágoras. Se assim fosse, eliminaria a dificuldade de reunir aqueles que possuem esse conhecimento latente nas ordens do conhecimento, onde os iniciados anteriormente poderiam se lembrar novamente de seus antigos conhecimentos. Além disso, pode-se esperar que eles, por sua vez, ajudem a tornar as ideias causais pertinentes mais conhecidas e, ao fazê-lo, neutralizem a atitude agnóstica que se espalha, que rejeita tudo que é superfísico. Todos os demais membros da hierarquia planetária votaram contra a proposta, por considerarem que poucas pessoas haviam atingido o estágio de desenvolvimento mental necessário para que a empreitada tivesse perspectivas de sucesso. As ilusões emocionais das religiões predominantes e as ficções mentais da filosofia estavam tão distantes da concepção correta da realidade que qualquer tentativa de comunicar conhecimento superfísico aos chamados educados seria rejeitada imediatamente ou daria origem a novos excessos imaginativos. Eles consideraram que se deveria esperar até que pelo menos os mais desenvolvidos tivessem adquirido a consciência objetiva física etérica. Então eles viriam a fictícia das ideologias predominantes e se mostrariam mais prontos para examinar, pelo menos, o conteúdo de realidade do sistema mental esotérico. Como não foi possível obter unanimidade, o assunto foi encaminhado ao presidente do governo, o governante planetário, que considerou: como estes dois irmãos nossos se ofereceram para preparar a disseminação do conhecimento e manifestaram eles mesmos a vontade de arcar com as consequências e sabem o que isso significa, devem ser autorizados a fazer a tentativa. O tempo para a publicação do conhecimento foi fixado para 1875. Nesse ínterim tudo deveria ser feito para elevar o nível geral de educação e para disseminar a alfabetização. Todo mundo já deve ter ouvido falar de um dos dois irmãos da história, em sua encarnação como Pitágoras. Ele foi nomeado chefe do segundo departamento da hierarquia planetária quando seu atual chefe, Christos Maitreya, deixa nosso planeta para continuar sua expansão de consciência interestelar. O outro é o futuro chefe do primeiro departamento. Os indianos há muito têm títulos para esses dois ofícios, Manu e Bodhisattva. Os dois irmãos começaram a trabalhar imediatamente. Um dos objetivos era saber quem dos antigos esoteristas estaria encarnado em 1875, e deles, quais tiveram uma boa colheita que lhes possibilitaria serem pioneiros que assumiriam o fardo do martírio pela verdade. Era fácil prever que um ataque violento e amargo de todo o mundo da religião, filosofia e ciência se seguiria a essa revelação. Os pioneiros seriam considerados charlatães e trapaceiros ou, na melhor das hipóteses, simplórios sem julgamento ou casos patológicos mentais iludidos. Os dois mencionados membros da hierarquia planetária, no entanto, não tiveram liberdade para decidir quais fatos iriam publicar. Seu chefe, que deveria supervisionar a todos, cooptaram vários irmãos com o mesmo tipo de autoconsciência, consciência do mundo 45. A atividade das ordens de conhecimento esotérico aumentou e seus membros foram estimulados a escrever livros e artigos preparando o público para o próximo anúncio de uma realidade superfísica. Em meados do século XIX surgiu nos Estados Unidos um novo movimento que seus partidários o denominaram de espiritismo, que mais tarde foi transformado em espiritualismo. Sustentavam que os espíritos do mundo astral dos mortos podiam se comunicar com as pessoas do mundo físico através de médiuns, podendo as pessoas emprestar seu organismo com seu invólucro etérico, precisamente aqueles dois invólucros que o homem deixa ao dormir, que lhe permite dormir profundamente, a esses espíritos. O movimento se espalhou amplamente e gradualmente desenvolveu um corpo considerável de literatura. O instrumento especial escolhido pela hierarquia planetária para proclamar a fraternidade universal de toda a vida e ao mesmo tempo apresentar ao mundo os primeiros fatos do conhecimento esotérico, Blavatsky, também conhecido como Paracelso, também conhecido como Cagliostro, foi ordenado a ingressar no movimento espírita e tentar colocá-lo em linhas que o tornariam uma sociedade religioso-filosófica e uma plataforma para o ensino esotérico. Ela foi para Nova York e de lá, em outubro de 1874, para Chittenden, Vermont, onde os dois famosos irmãos Ed realizavam suas sessões espíritas. A princípio, tudo parecia correr como desejado,
Mas quando o livro de Blavatsky, Isis, foi publicado, os espíritas romperam a ligação e tornaram-se tão implacavelmente hostis quanto o resto do mundo. Blavatsky afirmou que os espíritos no mundo astral dos mortos não eram de forma alguma tão oniscientes quanto os espiritualistas o teriam, e que eles eram incapazes de apresentar à humanidade o conhecimento da realidade. Não se pode adquirir mais compreensão da existência no mundo emocional do que no mundo físico. Tudo nesse mundo é enganoso. A publicação do conhecimento esotérico. Quando a hierarquia planetária finalmente decidiu divulgar sua existência, pela primeira vez desde a Atlântida, e o conhecimento que até então mantido em segredo, seu instrumento escolhido para este ensinamento foi, em uma situação precária, para dizer o mínimo. Blavatsky foi intimada a não divulgar nenhum fato esotérico sem permissão especial em cada caso individual. Ela não deveria mencionar nada sobre a hierarquia planetária. Quanto aos invólucros individuais, ela deveria inicialmente se restringir aos termos usados pelos gnósticos, corpo, alma e espírito. Se fosse necessária uma autoridade, como todo mundo tem que invocar para ser acreditado por uma humanidade que nem mesmo era capaz de decidir o que é possível e provável, ela deveria passar pelos rishis indianos ou Eliphas Levi, o conhecido cabalista, ou os Rosacruzes, para quem o romancista Bulwer Lytton havia feito propaganda. A verdade, ou o conhecimento da realidade, deve ser dado apenas gradualmente, com parcimônia de fatos, a uma humanidade despreparada para recebê-la. É necessário encontrar conexões com ficções estabelecidas das quais as pessoas já ouviram o suficiente para acreditar que compreendem do que se trata. Um novo e revolucionário sistema de ideias seria rejeitado como uma mera invenção fantástica. Não poderia ser compreendido, muito menos entendido, sem uma preparação cuidadosa. A razão mais importante, que provavelmente só os esoteristas são capazes de entender, é o fato da energia dinâmica das ideias. Cada ideia é um átomo mental carregado de energia. Se estes conseguem penetrar nas células cerebrais que são receptivas, mas não previamente vitalizadas por moléculas mentais semelhantes, podem ter um efeito adverso no equilíbrio da mente das pessoas. Transmitir todo um sistema pode causar caos mental. O fato de as pessoas instintivamente se defenderem de ideias muito revolucionárias costuma ser uma medida natural de autoproteção. Para qualquer um, mudar sua perspectiva e descartar moléculas mentais assimiladas é, de qualquer forma, uma tensão, especialmente se envolver sacrificar moléculas emocionais de ilusões acalentadas. Então, tanto o caos mental quanto o emocional podem ocorrer. As duas principais obras de Blavatsky são tratadas em um capítulo separado, assim como as de 3 de seus discípulos, Sinnett, Jude e Hartmann. Seus 2 discípulos mais importantes foram Bezan e Leadbeater, que eram eles próprios capazes de realizar trabalhos de pesquisa nos mundos humanos. Uma vez que o conhecimento esotérico foi autorizado a ser divulgado, não houve mais necessidade de iniciação nas antigas ordens de conhecimento, e ninguém foi iniciado em nenhuma delas desde 1875. Embora aqueles iniciados em encarnações anteriores não tivessem a oportunidade de reviver todo o seu conhecimento antigo, o suficiente foi dado a conhecer, e além disso insinuado, para que eles pudessem descobrir o mais essencial por si mesmos. A seguir é feito um breve levantamento dos fatos que eventualmente foram permitidos para publicação. Os fatos esotéricos mais importantes encontrados nas obras de Sinnett, Jude e Hartmann, que os receberam da hierarquia planetária através de Blavatsky até 1891, são Karma, reencarnação, ou a lei de semear e colher, a lei da colheita. A pré-existência e pós-existência do indivíduo, daí a imortalidade, a existência dos mundos 45-49. Conhecimento dos invólucros do indivíduo em mundos superiores, ordens de conhecimento em tempos passados, muitos fatos históricos. Os fatos sobre a reencarnação mostraram a falsidade da doutrina indiana da metempsicose, segundo a qual o homem pode renascer como animal. O esotérico deixa claro que a reversão de um reino natural superior para um inferior está excluída. Fatos sobre a lei da colheita mostram que a lei de causa e efeito é uma lei universal que é válida em todos os mundos, em todo o cosmos e para todos os 3 aspectos da existência. Uma vez que as obras de Sinnett, Jude e Hartmann ainda são amplamente utilizadas como livros didáticos, um breve relato de alguns erros graves cometidos por seus autores deve ser instrutivo para aqueles que desejam examinar o conteúdo de realidade do conhecimento teosófico. Esses erros também são a explicação dos conceitos geralmente vagos dos teosofistas.
Comentando o autor espera tornar mais compreensíveis as deficiências dessas primeiras tentativas, mostrando como elas foram possíveis. Os comentários também mostrarão que os fatos adicionados desde então complementam a apresentação original. Com a morte de Blavatsky em 1891, terminou esta primeira fase da publicação de novos fatos esotéricos. Nem Sinet, nem Jude, nem Hartmann foram eles próprios capazes de averiguar fatos em mundos superiores, mas eram totalmente dependentes daqueles adquiridos por meio de Blavatsky, pessoalmente ou em seus escritos. A segunda fase, que durou de 1894 a 1920, caracterizou-se pela estreita colaboração de duas capacidades esotéricas, N. Bezan, de 1847 a 1933, e C. W. Leadbeater, de 1847 a 1934. Por Blavatsky, eles foram colocados em contato com seus professores, que lhes disseram que, embora tudo fosse feito para facilitar seu trabalho futuro, ambos, sendo antigos iniciados do mais alto grau dos gnósticos, estavam em posição de adquirir sentido causal, consciência objetiva, no invólucro causal, por si mesmos, e assim, serem capazes de fazerem seu próprio trabalho de pesquisa nos mundos do homem. Eles começaram compilando e sistematizando os fatos que Blavatsky havia reunido em suas obras. Seguiu-se um trabalho de investigação que, sobretudo no que diz respeito a Leadbeater, resultou numa produção qualitativa e quantitativamente única. Ninguém antes dele deu tantos fatos novos. Ele foi o principal sistemático e historiador do esoterismo até 1920. Suas investigações extremamente abrangentes em domínios até então inexplorados inevitavelmente o levaram a cometer muitos erros. O que é surpreendente é que eles não eram mais numerosos ou de maior importância. Este não é o lugar para entrar no trabalho desses dois selves causais, tendo consciência, 46.5.7. Os escritores mencionados anteriormente devem ser comentados porque suas apresentações são muito enganosas para permanecerem incontestadas. Os seguintes são os mais importantes dos novos fatos fundamentais, necessários para compreender a realidade. Explicados por Leadbeater. A composição da matéria, a diferença entre a matéria atômica e a molecular, os 7 mundos atômicos do sistema solar. Os mundos moleculares do sistema planetário. A matéria involutiva, a evolução dos reinos naturais. A expansão da consciência através da aquisição da consciência coletiva cada vez mais ampla. Os 3 mundos atômicos do homem. Os 5 mundos moleculares. Os 5 invólucros materiais do homem. Consciência nesses átomos permanentes do homem, a tríade, a hierarquia planetária. A divisão da hierarquia planetária em 7 departamentos. O governo planetário. É lamentável que Leadbeater, iniciado de grau inferior, nunca tenha levado em consideração o sistema pitagórico de conhecimento, e lozoico, que pretendia ser a futura base de conhecimento da ciência ocidental. Talvez isso se devesse a uma versão instintiva às análises conceituais vazias, desprovidas de conteúdo de realidade, dos filósofos, que acreditavam que explodindo os conceitos ficcionais pudessem alcançar qualquer coisa que fosse a realidade. Assim, o que falta à obra de Leadbeater é o relato do sistema de realidade lozoica de Pitágoras com os 3 aspectos da existência. A energia dinâmica da matéria primordial. Os 6 reinos divinos dos mundos cósmicos 1.42. A mônada como um átomo primordial. O átomo primordial como self, o indivíduo. O átomo primordial como self último em todos os invólucros do indivíduo em todos os mundos do cosmos. Os selves são átomos primordiais. Todo o resto são invólucros. A princípio, Bezan e Leadbeater trabalharam juntos em suas pesquisas, mas eventualmente Bezan se interessou mais pela Índia. Ela montou uma universidade em Benares. Por um tempo, ela colaborou com Gandhi pela independência da Índia, embora tivesse sua própria opinião sobre o rompimento final de todos os laços com a Grã-Bretanha. A terceira e última fase da publicação do conhecimento esotérico cai durante de 1920 a 1950. Muitas mudanças agora ocorreram na hierarquia planetária. Vários indivíduos entre a humanidade tornaram-se selves causais tornaram-se selves essenciais, 46, e alguns dos últimos selves superessenciais, 45, etc., e vários até então 43 selves foram capazes de adquirir a consciência de mundos, 42, a consciência cósmica mais baixa, e assim ingressaram na carreira cósmica.
A hierarquia planetária havia nomeado um secretário que deveria ser o elo real entre os esoteristas e a hierarquia planetária, e havia decidido que, pelo menos por enquanto, novos fatos seriam divulgados apenas por meio dele. 45 Self-DK, também conhecido como Clenias, também conhecido como Dharmajyoti, também conhecido como Aryazanga. H.P. Blavatsky, de 1831 a 1891. Helena Petrovna von Hahn era uma rica nobre russa, cuja vida foi pouco mais que um longo martírio. Ela nunca teve uma educação adequada. Suas qualidades superfísicas inatas a tornaram obstinada mesmo quando criança. Ela ria das governantas francesas e inglesas que tentavam transmitir-lhe a cultura ocidental. Aos 17 anos, em desafio à família, ela se casou com o governador, General Blavatsky, que era cerca de 50 anos mais velho que ela, e fugiu dele na noite de núpcias e foi para o exterior. Sendo rica, ela foi capaz de viajar por todo o mundo, enquanto isso desenvolvia suas qualidades latentes, e readquiriu tanto sentido mental quanto causal, consciência objetiva nos invólucros mental e causal. Durante uma estada com um Self 45, ela tornou-se consciente em seu cérebro de ser um Self causal. Duas boas biografias sobre ela são Synaptic Incidents in the Life of Madame Blavatsky e o Real H.P. Blavatsky de W. Kingsland. Ela era uma personalidade singular, durante toda a sua vida muito culpada por sua oposição a todos os tipos de convencionalismo, ilusório e hipocrisia, um horror para todos os escravos à convenção com sua atitude infantil. Mais tarde, ela se arrependeu de ter repelido muitas pessoas ao fazê-lo. Mas os verdadeiros buscadores são independentes do ficcionalismo moral. Os chamados santos humanos são gênios emocionais, mas isso não significa que eles tenham qualquer conhecimento da realidade. Os verdadeiros santos só existem em reinos sobre-humanos. Eles não correspondem de forma alguma aos ideais santos dos ficcionalistas morais. Blavatsky finalmente veio para Nova York, onde, em 1875, participou da fundação da Sociedade Teosófica por desejo de muitos intelectuais que ficaram fascinados por seu imenso conhecimento e genuínos experimentos mágicos. Essas provas de conhecimento superfísico nunca deveriam ter sido permitidas. Aqueles que não estão em posição de entender esses fenômenos tornam-se apenas um rebanho de tagarelas não confiáveis e irresponsáveis quando explicam o que não podem compreender. Isso prejudicou a causa do conhecimento esotérico, mas beneficiou charlatães de todos os tipos. Felizmente, isso foi proibido pela hierarquia planetária e permanece proibido até que os ilozoicos sejam universalmente aceitos como a única hipótese de trabalho sensata. O conhecimento é o essencial, não os fenômenos. Em 1877, em Nova York, Blavatsky escreveu Isis Unveiled, obra em 2 volumes. O primeiro volume, 628 páginas, é uma crítica aos dogmas da ciência. O segundo volume, 648 páginas, uma crítica aos dogmas da teologia. Quão justificada era essa crítica, o tempo mostrou cada vez mais. Ela explicava aos amigos que seu livro só atrairia dela mal-entendidos, calúnias e implacáveis maldades. E isso é inevitável com a humanidade em seu atual estágio de desenvolvimento. Mas ela fez o que lhe foi ordenado. Isis Unveiled é um livro estupendo. Parece incrível que um indivíduo, carente de educação formal, sem estudo científico ou qualquer outra instrução, tenha sido capaz de tal realização de tudo menos da onisciência histórica, especialmente sem a ajuda da menor biblioteca de referência. Autoridades eruditas argumentaram que Blavatsky obteve tudo de fontes que o mundo acadêmico já havia explorado. Isis abunda em citações dos escritos dos eruditos. Este argumento é patentemente absurdo. Ainda hoje tal conquista está além da capacidade de qualquer um deles. No que diz respeito a Isis, tais contendas tornaram-se uma tradição, sua doutrina secreta eles preferiram, e sabiamente, matar pelo silêncio. A crítica aniquiladora de Blavatsky às hipóteses efêmeras da ciência e a falta de bom senso da teologia foram revelações demais. Todos os tipos de infâmias de que a imaginação humana é capaz, sempre comprovadas pelo princípio não há fumaça sem fogo, foram derramados sobre esta mulher, que ousou desafiar as autoridades mais famosas do mundo, que ousou demonstrar a inutilidade de sua acuidade e profundidade. Cientistas, que se imaginavam capazes de julgar o que conflita com as leis da natureza, declararam, é claro, que seus experimentos mágicos genuínos eram impossíveis.
Aqueles cientistas que, após a verificação mais cuidadosa, se convenceram, foram ridicularizados por se deixarem enganar ou por sofrerem de alucinações. Você nunca pode convencer aqueles que sabem que tais coisas são impossíveis. Eles nunca serão convencidos até que, em algum momento no futuro, sejam capazes de fazer os mesmos experimentos. Eles têm mais fé em seus dogmas do que no bom senso e na evidência de seus próprios sentidos. As inúmeras demonstrações de Blavatsky de como a energia mental domina a matéria física foram negadas e ela mesma declarou a maior fraude do século XIX. É assim que se faz. É assim que as pessoas são assassinadas academicamente, se não eliminadas por serem colocadas em asilos para refletir sobre o que acontecerá quando você ousar propor verdades inconcebíveis para as autoridades. Houve um aumento na humanidade. Antigamente, eles teriam sido queimados. Claro que Blavatsky era um completo enigma para todos. Mas como eles poderiam entender um self causal? Ela nunca teve o benefício de uma educação adequada, nunca estudou um trabalho científico, desnecessário, pois saberia imediatamente seu conteúdo se quisesse. E, no entanto, ela poderia dar informações sobre qualquer coisa que lhe fosse perguntada e resolver problemas que ainda são objeto de disputa entre os eruditos. Professores de literatura, psicologia, etc. trabalham com parcas informações resultantes de expressões fortuitas dos invólucros de encarnação do indivíduo, que logo se dissolvem, mas não têm ideia do nível de desenvolvimento da mônada em seu invólucro causal. Mas sua falta de escolaridade tinha uma desvantagem óbvia, pois a deixava incapaz de pensar metódica e sistematicamente em seu cérebro, o que prejudicava sua forma de apresentação. Ela abominava tudo que cheirasse a sistema mental, considerando um obstáculo a uma concepção correta da realidade algo que jamais estaria de acordo com a ordem natural das coisas. Ela pensava que os sistemas paralisavam o pensamento em razão da imobilidade mental dos sistemas rígidos. No entanto, eles são necessários nos níveis mentais para todos aqueles que não se tornaram selves causais. Eles são garantias mentais de que os fatos são colocados em seus contextos corretos. Eles elucidam a aprendizagem em um determinado nível, facilitando o levantamento e a orientação. Todo o desenvolvimento mental da humanidade é espelhado em uma série de sistemas mentais. O self causal não precisa de sistemas mentais, necessários para dar às ideias mentais sua estrutura correta, uma vez que as próprias ideias causais são sistemas infalíveis e fatos sempre colocados em seus contextos corretos. O título de seu trabalho é enganoso. Como o resto de sua terminologia, é uma evidência de sua educação formal defeituosa. Isis não foi revelada. Se por véu se entende a inconsciência causal da mônada no invólucro causal, é somente a própria mônada que pode erguer esse véu adquirindo consciência causal, sobre o fundamento da estátua de Isis. Nenhum mortal levantou meu véu. Se o verdadeiro conhecimento da realidade é entendido, não está lá no livro. Mas, como um 45 self disse, aluguéis suficientemente grandes foram feitos para permitir olhares esvoaçantes. E essa, com certeza, era a intenção. Como Blavatsky havia sido ordenada a não divulgar quaisquer novos fatos esotéricos sem permissão em cada caso individual, ela ficou restrita ao uso dos termos conhecidos da história e idiotizados pela ignorância. Como ela não deveria dizer como era, ela teve que permitir que os ditos das autoridades ao longo dos tempos permanecessem contraditórios, e apenas sugerir que apenas os iniciados nas ordens esotéricas do conhecimento poderiam explicar aqueles assuntos sobre os quais os eruditos sempre devem contestar. Assim, ela foi extremamente prejudicada desde o início. É totalmente impossível elucidar ficções como o espírito-matéria dos zoroastrianos, o corpo, a alma e o espírito dos gnósticos, as concepções de Deus através dos tempos, etc., sem que fosse permitido usar os conceitos exatos da realidade. Quando se tratou de tentar traduzir ideias para as quais não existem palavras nas línguas ocidentais, ela falhou. Sua terminologia, ainda assombrando, é um capítulo deplorável que confundiu seus ecos e, lamentavelmente, impediu a formulação de uma terminologia ocidental conveniente. O próprio termo alexandrino teosofia é um erro, por mais antigo que seja. O homem é incapaz de entender a concepção de realidade da divindade. Que a teologia deva ser a ciência do divino, faz parte do ficcionalismo teológico. É tão ruim com todos os assuntos superfísicos. Alguns exemplos devem bastar. Por astral, os antigos entendiam um mundo físico etérico.
Com Blavatsky representava tudo superfísico, sendo usado em todos os contextos, mônada astral, ego astral, luz astral, etc. Seu discípulo, Jude, ficou totalmente confuso e misturou o mundo físico-etérico, 49.2.4, com o mundo emocional, 48.2.7, resultando em uma mistura perfeita. O fato das matérias superiores serem luminosas em seus respectivos mundos não justifica que sejam chamadas de luz astral. Como ela não deveria falar sobre vários mundos superiores, todos eles deveriam ser chamados de mundo astral, e assim luz astral tornou-se um termo genérico para todos os tipos superiores, tanto de matéria quanto de energia. Outro exemplo é a caixa, mundo 44, que ela usou para praticamente qualquer mundo. Também a declaração sobre os 7 princípios do Self vem de Blavatsky, que a baseou em seu ideal manifesto, os 45 Selves que foram seus professores. Eles têm 7 invólucros, mas não pertencem ao 4º reino natural. É fácil para o esoterista entender por que Blavatsky nunca distinguiu entre o mundo etérico físico e o mundo emocional, já que ela não tinha invólucro emocional, ou mais corretamente, o seu estava vazio de todo o conteúdo. Foi por isso que fumar não pôde influenciar seu invólucro emocional. Este é sempre o caso daqueles que adquiriram sentido causal, possuem consciência objetiva no invólucro causal, e não precisam mais de sua consciência emocional. Este invólucro então serve apenas como um elo de conexão com o invólucro etérico. O correspondente verdadeiro para aqueles que adquiriram a consciência essencial, 46 seus invólucros mentais estão vazios, pois eles não precisam mais da consciência mental. Isso não significa que eles carecem de compreensão dos tipos de consciência das vibrações pertinentes. O mais alto inclui o mais baixo. Isso tem certas desvantagens, entretanto, para aqueles que devem ser professores de homens, uma vez que um sacrifício real envolve a adaptação de si mesmo à ilusão emocional geral e individual e à fictícia mental, tão distantes da percepção correta da realidade. Tendo permissão apenas para sugerir suas fontes sem mencionar que houve ordens secretas de conhecimento por quase 50.000 anos, havia pouco que Blavatsky pudesse fazer a não ser referir-se à antiga sabedoria secreta da Índia, como a fonte de todo conhecimento e percepção verdadeiros. Ela poderia ser muito generosa com seus elogios se precisasse usar antigas autoridades conhecidas pela ciência. Às vezes isso é um pouco demais para o esoterista. Por exemplo, ela poderia dizer que os gnósticos eram a doutrina essênia com outro nome. Os essênios eram cabalistas de um tipo especial e seu papa de papel era uma representação pobre da cabala caldeia. Os gnósticos foram uma adaptação independente dos herméticos para se adequar à mudança da visão de mundo de uma era posterior. O fato de Isis sempre ter sido ridicularizado publicamente não impediu que os estudiosos o usassem sem reconhecimento como um tesouro de fatos previamente desconhecidos e publicassem esses fatos como suas próprias descobertas para colher a fama para eles. De acordo com Schopenhauer, este é o destino que o gênio compartilha com a lebre. Enquanto vivo, ele é baleado e, felizmente, morto, é banqueteado. A segunda obra padrão de Blavatsky em sua vasta produção literária, A Doutrina Secreta, trata amplamente do simbolismo de algumas das ordens esotéricas do conhecimento. Como Isis, pode ser considerado um feito sobre o humano. Acrescente a isso o fato de que foi escrito quando ela era uma idosa inválida, já marcada pela morte trabalhando sob as mais difíceis condições externas. Ela o escreveu entre 1885 e 1888, quando não tinha acesso a nenhuma biblioteca de referência. Como Isis, está repleto de citações dos mais raros livros e manuscritos que ela nunca tinha visto. O significado disso o esoterista entenderá. A doutrina secreta também consiste em 2 grossos volumes, o primeiro tratando do cosmos, o segundo do homem. Cada volume é dividido analogamente em 3 partes, a criação, os símbolos usados pelos antigos e a crítica das hipóteses pertinentes da ciência contemporânea. Um chamado terceiro volume foi publicado após a morte de Blavatsky por Beza. Este contém um número de ensaios residuais, parecem inacabados, sobre vários temas esotéricos. A doutrina secreta não é uma leitura fácil para aqueles sem treinamento esotérico, que não estão familiarizados com os símbolos pertinentes. Não se deve esperar um esboço sistemático do conhecimento esotérico da realidade. Contém os símbolos de Dzian, os mais antigos da hierarquia planetária. Ele dá conta das diferentes apresentações simbólicas da evolução do cosmos e da evolução da vida por várias ordens de conhecimento, mostrando como essas apresentações concordam entre si.
Os antigos escritos esotéricos eram completamente incompreensíveis para os não iniciados. Para os forasteiros eles pareciam puro abracadabra, como ainda para os eruditos de hoje. Certas coisas parecem ter um significado, mas se interpretadas literalmente o resultado é superstição. Os bem conhecidos mitos gregos, que em grande parte vieram desses escritos, são um exemplo. Os escritos indianos, os Upanishads e os Vedas, podem ser incluídos nesta classe. Os brahmanes mais eruditos se enganam se acreditam que são capazes de interpretá-los. Além disso, o livro contém muitos fatos históricos que ilustram a falta de confiabilidade de ilusões e ficções predominantes e demonstram a ignorância dos eruditos. Muitos indícios de valor para os pesquisadores foram dados, e estes ajudarão na interpretação do conteúdo da ideia dos escritos esotéricos quando, em algum momento no futuro, os manuscritos antigos, mas intactos, voltarem a ver a luz do dia. Os esoteristas dificilmente terão dificuldade em entender o que se pretende, mesmo que não tenham conhecimento prévio das diversas linguagens simbólicas utilizadas. Isso será para eles mais uma prova, se necessário, de que os relatos de Blavatsky são confiáveis. Deve-se talvez referir que, quando escrevia, Blavatsky interpretava mais do que a hierarquia planetária da época considerava aconselhável, pelo que quase metade dos seus manuscritos prontos para impressão tiveram de ser entregues às chamas. Isso talvez explique por que muitos fatos foram inseridos em contextos errados, sendo espalhados aqui e ali em ambos os volumes. Devido a isso, a obra dá a impressão de ser mais uma enciclopédia do que um relato sistemático. É claro que Blavatsky sabia muito bem que tipo de recepção seu trabalho encontraria, foi, com certeza, calado pelo silêncio. Ela disse que qualquer cientista que admitisse ter se preocupado com seu trabalho tornaria sua posição impossível. Ela disse com razão, nenhuma verdade jamais foi aceita por corpos eruditos, a menos que tenha se encaixado nas ideias habitualmente preconcebidas de seus professores. Nossas ficções nos cegam para nossa ignorância. Até que o indivíduo tenha reconhecido a tremenda limitação da consciência emocional e mental, ele permanecerá vítima em defesa de suas ilusões emocionais e ficções mentais. Mas para aqueles que já foram iniciados, e portanto, permaneceram em busca da palavra perdida do mestre ou da pedra filosofal, sua obra foi uma revelação. Tanto eles reconheceram que sabiam que haviam encontrado, finalmente, aquilo que instintivamente procuravam, sabiam a direção em que deveriam continuar sua busca pela lembrança novamente do conhecimento que já tiveram. Sinnett. Alfred Percy Sinnett, de 1840 a 1921, foi durante muitos anos editor-chefe do jornal inglês Pioneer, publicado na Índia. Ele conheceu HPB em 1880 e a convidou para sua casa. Depois de ter sido testemunha de fenômenos mágicos genuínos por várias semanas e informado sobre fatos esotéricos sobre a racionalidade da existência, HPB conseguiu que ele se correspondesse com o então 45 Self-KH. O resultado de suas experiências com HPB tomou forma em The Occult World, seu primeiro livro, que foi seguido em 1883 por um estudo esotérico, Budismo Esotérico, que consistia em material obtido em sua correspondência com KH, contendo os fatos que a hierarquia planetária permitia que fossem divulgados naquele momento. Este trabalho foi a primeira tentativa de exposição da visão de mundo esotérica já autorizada a ser divulgada. Os fatos apresentados por Sinnett foram largamente usados tanto por Jude quanto por Hartmann. As cartas de KH durante os anos de 1880 a 1884 foram publicadas na íntegra em 1923, após a morte de Sinnett. A seguir, é feito um exame da principal obra de Sinnett, Budismo Esotérico, principalmente porque ela ainda está sendo reeditada, embora já devesse ter sido relegada às estantes das bibliotecas há muito tempo. Muitas das ficções ainda predominantes entre os teosofistas podem ser rastreadas até esta primeira autoridade em teosofia. Os presentes comentários destinam-se a apontar os erros. Eram inevitáveis ao tentar montar algo semelhante a um sistema com fatos tão parcos. Como tal, o livro de Sinnett foi uma conquista incrível, superada desde então apenas pelas obras de Beza e Leadbeater, e somente graças ao grande número de novos fatos que eles foram autorizados a divulgar. Sua excelente habilidade como jornalista o colocou em boa posição. Mais tarde, ele viu as deficiências de seu livro. Em um apêndice da última edição, escreveu que ele próprio caiu na gargalhada ao reler sua tentativa de apresentar o esoterismo. Aquela altura era, até para ele, pouco mais do que interesse histórico.
O risco é que leitores ignorantes, inconscientes dessas deficiências, as aceitem pelo valor de face e os velhos equívocos sejam perpetuados. Sinet começa apontando que por budismo ele não quer dizer particularmente a doutrina de Gautama, mas a doutrina dos sábios, Budi igual sabedoria. Nada do que Buda ou Cristo ensinaram a seus discípulos foi autorizado a ser publicado. A tradução sueca é intitulada A Doutrina dos Iniciados, que é mais precisa. Deve-se acrescentar que a versão de Sinet concorda apenas em parte com o que costumava ser ensinado nas antigas ordens do conhecimento. Que a percepção da realidade da hierarquia planetária é bastante diferente decorre do fato de que cada mundo superior tem sua própria percepção totalmente diferente dos três aspectos da existência. No primeiro capítulo, Sinet escreve sobre seus professores, etc., tentando descrever a capacidade de um 45 self. Tais empreendimentos são infinitamente típicos dos ocidentais. O segundo capítulo trata da constituição do homem. Sinet, como todos os outros teosofistas e seus ecos, dota o homem de 7 invólucros. No entanto, o homem tem apenas 5. Os invólucros dos mundos essencial, 46, e superessencial, 45, o indivíduo adquire no quinto reino natural. Sinet faz do invólucro emocional, 48, a sede da vontade. Isso, no entanto, na verdade significa que a matéria emocional é a matéria na qual a mônada pode mais facilmente fazer uso do dinamis. E isso indica o estágio geral de desenvolvimento da humanidade, demonstra que ela está no estágio emocional. Quando a mônada finalmente conseguir centrar sua autoconsciência na consciência mental, 47, então esta se tornará a vontade do homem. O terceiro capítulo é sobre a cadeia planetária. É um capítulo que poderia ter sido omitido sem perdas. A cadeia planetária não pertence a um primeiro relato dos fatos básicos do conhecimento esotérico, que devem ser dominados antes que se possa ir mais longe. A cadeia planetária permanece incompreensível para quem não conhece as 7 dimensões, 9 se contarmos a linha e a área, do Sistema Solar. Aqui ele misturou conceitos básicos que deveriam ser tratados separadamente: a composição da matéria, a construção dos mundos, a evolução nos diferentes reinos naturais do ponto de vista da biologia e da consciência, os elementais da involução, etc. Ter os fatos corretos não é em si suficiente. Eles devem ser colocados em seus contextos corretos. Mas os fatos disponíveis eram muito poucos para tornar possíveis os contextos compreensíveis para os não iniciados. Uma expressão antiga que ainda se encontra nos livros esotéricos é a descida do espírito à matéria, uma expressão simbólica que, naturalmente, tem sido mal compreendida e tem vários significados diferentes que se pretendem abranger: involução, composição da matéria a partir dos átomos primordiais, e os diferentes tipos de envolvimento, o renascimento constante de tudo, ou envolvimento e evolução contínua, e outros significados. Se por espírito se entende o aspecto da consciência, a importância deste, como a do aspecto do movimento, diminui em cada mundo inferior, devido ao aumento da densidade dos átomos primordiais, enquanto o aspecto da matéria se torna cada vez mais dominante. Isso ocorre particularmente nos 3 mundos atômicos inferiores, 47 e 49. O próprio termo espírito deu origem a muita incerteza. Seu significado correto é a consciência da mônada, o átomo primordial, o indivíduo, o self. Mas como todo mundo sabe o que significa espírito sem qualquer conhecimento do que seja espírito, a palavra passou a significar quase tudo. A maioria dos teosofistas parece concordar que significa a consciência dos 45 selves. O quarto capítulo do livro de Sinet intitula-se Os Períodos Mundiais. Ele se preocupa principalmente com as diferentes raças e muitas outras coisas sobre as quais poucos fatos estavam disponíveis. Seu maior erro, porém, foi a tentativa de explicar o número simbólico 777 encarnações. Sinet nunca compreendeu o significado desse símbolo, calculando o número de encarnações necessárias para o indivíduo no reino humano não muito abaixo de 800. Ainda hoje se ouve teosofistas repetindo esse número. O símbolo pretendia dar as proporções em termos de tempo para a ativação dos 3 diferentes tipos de consciência: 700 para o físico, 70 para o emocional e 7 para o mental. Não se pretendia, portanto, referir-se ao número de encarnações. Blavatsky sugeriu um número aproximado, referindo-se aos dias trabalhados no Templo de Salomão, o invólucro causal simbólico da fábula, relatado em 2 Crônicas 2 horas e 17, 18.
Os capítulos 5 e 6 do livro de Sinet tratam das estadas do indivíduo nos mundos emocional e mental entre as encarnações, cuja importância para o desenvolvimento do indivíduo é enormemente superestimada. Essas estadas são simplesmente concebidas como períodos de descanso enquanto se aguarda uma nova encarnação. O indivíduo não aprende nada de novo enquanto estiver nesses mundos. Está totalmente fora de questão para o indivíduo normal investigá-los. Ele não tem possibilidade nem mesmo de observar a quarta dimensão no mundo emocional e a quinta no mundo mental. Nesses mundos ele ainda emprega a visão tridimensional adquirida no mundo físico, nada compreendendo do que se passa ao seu redor. Assim, ele não tem escolha a não ser tentar elaborar as ilusões e ficções sobre a existência, a realidade e a vida nas quais acreditava quando estava em seu organismo, sendo incapaz de ver sua fictícia. Os indivíduos parecem muito menos racionais nesses mundos do que no mundo físico. Claro, quanto mais pessoas estudarem esoterismo na vida física, desde 1875, mais pessoas no mundo emocional entenderão e ensinarão esoterismo. Como acontece com os espíritas, Sinet parece ter tido uma predileção doentia por fenômenos desse tipo, não entendendo que as experiências e concepções do indivíduo são excessivamente pessoais e subjetivas. No mundo mental, em particular, qualquer tipo de objetividade está fora de questão. Lá, o indivíduo leva uma vida de bem-aventurança sem fim ao experimentar a realização aparentemente objetiva de suas fantasias. É apenas no mundo emocional que ele pode ter experiências desagradáveis, pois lá ainda é possível o contato com pessoas no estágio do ódio. Num trecho Sinet fala dos elementais, espíritos da natureza, essas criaturas semi-inteligentes da luz astral. Isso mostra que ele não havia entendido claramente o significado desses termos. Os elementais fazem parte da matéria involutiva, os espíritos da natureza pertencem à evolução Deva, e a luz astral é o mesmo que a matéria emocional. O capítulo 7, intitulado A Onda Humana, contém dois equívocos que devem ser apontados. Uma delas diz respeito a Marte e Mercúrio no Sistema Solar. A outra diz respeito aos intervalos entre as encarnações do homem. Marte e Mercúrio são planetas com cadeias planetárias próprias, os únicos globos visíveis em seus respectivos 7 globos. O erro surgiu porque nos escritos dos antigos os dois globos etéricos da cadeia planetária da Terra também eram chamados de Marte e Mercúrio. Sinet dá o intervalo médio entre as encarnações como 8.000 anos. Isso é totalmente errado. Sem o conhecimento dos diferentes estágios de desenvolvimento da humanidade, é impossível especificar a extensão desses intervalos, mesmo que aproximadamente. Pensou-se que se poderia considerar suficiente na maioria dos casos, 5 anos no estágio da barbárie, 300 no estágio da civilização, 1000 no estágio da cultura e 1500 no estágio da humanidade. Mas não há regra, de um modo geral, tudo é bastante individual e depende de vários fatores diferentes. Qualquer um pode reencarnar mais ou menos imediatamente. Qualquer um pode esperar milhões de anos, adormecido em seu invólucro causal. Foi dito com vigor que toda especulação é inútil aqui. Tudo o que se sabe é que o indivíduo encarna em série, e que o número de encarnações na série varia tanto em geral quanto individualmente. O capítulo 8, sobre o progresso da humanidade, bem como os 4 capítulos seguintes, dedicados a Buda, Nirvana, o universo e a doutrina revisada, são inadequados e enganosos demais para serem resumidos. É apenas sobre a questão do ficcionalismo moral que algumas palavras podem ser ditas. Bem é tudo que promove, mal tudo que neutraliza, desenvolvimento da consciência, individual e coletivamente. Espalhar ilusões emocionais e ficções mentais da ignorância, resultando em idiotização, está entre os maiores e mais fatais erros que podem ser cometidos. William Quanjude. William Quanjude foi um advogado americano de ascendência irlandesa, residente em Nova York. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica. Até sua morte em 1896, ele procurou, por meio de escritos e palestras, divulgar os fatos que obteve por meio de Blavatsky e Sinet. Sua principal obra, The Ocean of Theosophy, é considerada pela seita que ele formou, mais tarde conhecida como Timleans, como a principal obra teosófica, a única a dar uma apresentação correta da doutrina. Quão injustificada é uma afirmação deve ficar claro a partir do que se segue. Já é hora de que seus erros de fatos, que por tanto tempo se repetiram, sejam apontados em benefício daqueles que não têm acesso à literatura mais recente. Jude foi aluno de Blavatsky,
Como todos os que durante um período de anos em todas as situações concebíveis foram testemunhas diárias de seus experimentos mágicos, ele estava naturalmente convencido de sua genuinidade e de sua capacidade como especialista no conhecimento esotérico. Já no prefácio de seu livro ele sabiamente faz uma reserva contra a sociedade teosófica ser responsabilizada por seu conteúdo. A concepção dos teosofistas quanto ao que é a teosofia e a teosofia original e genuína, o conhecimento esotérico, são, em muitos aspectos, duas coisas bastante diferentes. Não é a intenção aqui citar tudo que o juiz disse para mostrar como toda a composição é confusa e solta e quantos fatos surgiram nos contextos errados. É típico de sua presunção que ele substitua vários dos fatos de Sinet por seus próprios equívocos. Os erros mais óbvios serão suficientes. O juiz nunca conseguiu se tornar um self causal. Seu ditado, o ser mais inteligente do universo, o homem, não concorda muito bem com o que ele disse anteriormente, nem com o que vem depois. Ou o que se deve dizer disso? Disse que o sistema mais importante que Blavatsky ensinou é muito conhecido pela loja, este da hierarquia planetária, de um reino natural, um pré-requisito para entrar, que é a onisciência sobre os mundos do homem. Um de seus erros mais infelizes, que confundiu irremediavelmente todos os que aprenderam com o Jude, é sua confusão de dois mundos amplamente separados, o etérico físico, 49.2.4, e o emocional, 48.2.7. E assim o resultado é apenas um grande medley. Jude inclui ambos sob o termo mundo astral. Os antigos usavam este termo para o mundo físico-etérico, pois neste mundo se vê 3 vezes mais estrelas do que no mundo visível para o indivíduo normal. No mundo emocional, não se vê nenhuma estrela. Outro termo que Jude nunca entendeu foi luz astral. HPB, que não se importava com a terminologia, tomou o termo de Eliphas Levi, que o fez designar todos os tipos de matéria e energia superfísica, às vezes até a anima mundi, a alma universal. Esse termo, portanto, não pode mais ser usado por aqueles que sabem do que falam. O Jude tratou a constituição cétupla do homem ainda pior do que Sinet. O homem tem apenas uma constituição quíntupla, ou seja, os 5 invólucros da encarnação física. 7 invólucros têm aqueles indivíduos que no 5º reino natural se tornaram 45 selves e assim, além do invólucro causal humano, adquiriram invólucros essenciais, 46, e superessenciais, 45. O homem não precisa desses 2 invólucros, pois não adquiriu consciência nem mesmo em seu invólucro causal. Jude chama o Linga Sharira dos indianos de corpo astral, significando tanto o invólucro físico-etérico quanto o emocional. O termo correto, no entanto, é o invólucro etérico. A afirmação de Jude de que este termo se aproxima do fato, já que a substância desta forma é derivada da matéria cósmica ou da matéria estelar, é puro abracadabra. Tudo consiste em matéria e toda matéria é de origem cósmica. É óbvio que Jude não havia entendido que o invólucro etérico pertence ao organismo, que se desintegra junto com o organismo, célula por célula, de modo que se pode dizer dele, como se vê acima do túmulo, o estágio de dissolução alcançado pelo organismo. Portanto, não é correto dizer que após a morte o invólucro emocional toma posse do invólucro etérico. Quando o homem está dormindo, o invólucro emocional, juntamente com os invólucros superiores, se desprende do organismo e de seu invólucro etérico. Se o invólucro etérico é expelido do organismo, ocorre a catalepsia ou morte aparente. No processo da morte, o invólucro emocional se desprende do invólucro etérico quando este deixa o organismo. A explicação de Jude sobre os invólucros superiores do homem e a consciência neles é igualmente confusa. A alma que ele faz compreende tanto alma espiritual quanto espírito, por alma espiritual significando algo correspondente a 46 consciência e por espírito 45 consciência. Em outro lugar, espírito é o ego divino ou o raio do ser absoluto. Não é de admirar que haja confusão nas mentes dos teosofistas. A noção usual de que o homem deve ter invólucros superiores para alcançar o contato com os mundos divinos é evidência de ignorância ou falta de consideração. Na matéria cósmica inferior, o átomo físico, existem todos os outros tipos de átomos cósmicos. O mundo físico é penetrado por todos os mundos superiores. O governante planetário tem um invólucro de matéria atômica física, e a mônada está no átomo de 28 de sua cadeia atômica. Um grande erro é sua afirmação de que a cadeia planetária não consiste em 7 globos.
A afirmação do juiz de que isso significa os mundos superiores de nosso planeta está incorreta. No fundo, é claro, está aquele termo que ilusão da filosofia ilusionista indiana, Advaita, um termo que sempre paralisou o pensamento. Assim, a célula é uma ilusão. Não tem existência como coisa material, moléculas físicas devem estar deixando a célula a cada momento. Portanto, não há célula física. O fato de ocorrer uma troca de átomos primordiais em todos os átomos, estes que compõem as moléculas, não significa que estes últimos não existam. Os capítulos sobre reencarnação, karma, cama louca, o mundo emocional, devachan, o mundo mental, e os estados de consciência do indivíduo entre as encarnações não tornam as coisas mais claras. Jude estava especialmente interessado na lei da periodicidade, discutindo ciclos de diversos tipos. Principalmente, ele não foi além de explicar as noções destes entre vários povos. Quanto à questão da possibilidade de prever o futuro, Jude obviamente teve esta questão claramente explicada por Blavatsky. Tudo o que acontece é resultado de causas que podem estar distantes no tempo. Para ser capaz de prever o futuro, deve-se ter conhecimento daqueles fatores do passado que ainda não foram liberados. A incerteza consiste em não saber sobre os fatores que podem surgir entre o momento da previsão e o próprio evento definido. Na maioria das vezes, o futuro aparece como uma multiplicidade de diferentes possibilidades. Qual deles deve ser realizado é incerto. Hartmann. Franz Hartmann, de 1838 a 1912, foi um médico alemão que originalmente tinha atitude fisicalista e agnóstica usual, que descarta de imediato toda discussão sobre o superfísico como mera imaginação. Ele mudou sua prática para os Estados Unidos, onde teve a oportunidade de estudar a magia genuína junto com os alunos de HPB. Como resultado, ele desistiu de sua prática e foi para a Índia, para Diyar, Madras, para onde HPB havia transferido sua sede. Depois de alguns anos de estudos esotéricos lá, durante os quais ele teve várias oportunidades de ver as formas temporariamente fisicalizadas tanto de M quanto de KH, ele decidiu retornar à Alemanha, em 1885. Lá ele escreveu laboriosamente, traduzindo obras indianas. De 1893 em diante, ele publicou uma publicação trimestral, Lotus Gluten, e escreveu livros sobre teosofia. Quando a Sociedade Teosófica se separou em 1895, ele lamentou profundamente o cisma, não ficando do lado de nenhuma das partes, e fundou em 1897 sua própria sociedade na Alemanha, Internationale Theosophische Verbruderum. Não se pode atribuir a ele nenhum fato esotérico além do que ele obteve dos escritos de HPB e Sinet. Ele estava mais interessado nos problemas da visão de vida do que na visão de mundo. Muitos poucos fatos estavam disponíveis para que ele pudesse satisfazer filósofos e cientistas. Muito cedo ele viu a falta de confiabilidade da apresentação de Steiner com base na teoria do conhecimento que tinha, e dissociou-se resolutamente de seus adeptos, a quem batizou com o humor de Die Versteinerten Theosophen. O principal interesse de Hartmann estava voltado para a arte de viver que, claro, é o essencial para o místico. Outros, mais inclinados mentalmente, desejam acima de tudo o conhecimento da realidade, para que, conhecendo o real sentido da existência, possam decidir o que pensar, dizer e fazer. Esta é a raiz da velha controvérsia entre o místico, emocionalista, e o esoterista, mentalista. O místico pensa que a razão do homem não pode explicar a existência, o que, é verdade, não pode. O esoterista sabe disso, mas não se contenta com a capacidade da razão humana de averiguar fatos superfísicos, mas busca aquela razão superior que pode alcançar o contato com o mundo das ideias platônicas. Até então, ele não aceitará outros fatos superfísicos além dos da hierarquia planetária. A prova de que fatos realmente são fatos que ele obtém por terem seus devidos lugares no sistema mental pitagórico e losóico e por serem as explicações mais simples e gerais de realidades anteriormente inexplicáveis. O místico pode, embora em casos raros, alcançar contato momentâneo com o mundo essencial, 46, e ter uma amostra de sua bem-aventurança, mas ele não pode aprender nada nesse mundo, pois lhe falta a intuição da consciência causal, que é uma condição necessária. O principal objetivo do trabalho de Hartmann na Alemanha foi demonstrar que os místicos medievais e modernos, Meister Eckhart, Bohm, Silesius, Tauler, Gichel, Saint Martin, etc. compartilhavam a atitude dos místicos indianos em relação à vida.
A ignorância produziu tanto que não é confiável no que diz respeito ao misticismo, que não faria mal elucidar o assunto de uma vez por todas. Originalmente, mistérios era o termo aplicado a conhecimento secreto que não deveria ser transmitido a outros que não os especialmente iniciados. Não há mistérios além de problemas não resolvidos. Uma vez que se tem os fatos necessários, o problema e, portanto, o mistério é resolvido. O que os místicos chamam de mistérios são realidades das quais o indivíduo não tem experiência suficiente para poder compreender o seu nível de desenvolvimento. Assim, mistério significa que faltam os fatos para explicá-lo ou que se alcançou o limite da compreensão individual, tudo que está além do poder de concepção de alguém. Para os fisicalistas, que não conseguem ver que existe uma realidade superfísica, todo superfísico é um mistério. A hierarquia planetária deseja nos dar todo o conhecimento. A maioria das pessoas não está em posição concebê-lo e assim obtemos mistérios. O movimento teosófico. Em geral, a história do movimento teosófico é um capítulo deplorável, porque em geral fez mais mal do que bem. A causa do conhecimento esotérico e foi uma grande decepção para a hierarquia planetária. Em vez de irmandade, havia disputa sobre poder e doutrina. Que isso interrompeu a conexão com a hierarquia planetária, eles ainda não entenderam. Os teosofistas talvez pensem que se deveria dizer sociedade teosófica em vez de movimento teosófico, mas não é uma, mas muitas sociedades ou seitas, todas alegando ensinar o único conhecimento verdadeiro da realidade. Infelizmente, os teosofistas desacreditaram tanto o conhecimento esotérico aos olhos do público que é desejável explicar como isso aconteceu. A visão da hierarquia planetária de que a tentativa foi feita muito cedo provou-se correta. Nem mesmo aquela parte da humanidade, cerca de 15%, que alcançou os estágios de cultura e humanidade, foi capaz de se libertar de suas ilusões emocionais e ficções mentais, sem preconceitos para examinar a sustentabilidade e o conteúdo da realidade do que eles consideravam como uma ideologia mistificadora. Blavatsky atacou todas as concepções predominantes em teologia, filosofia e ciência. E todas as autoridades nesses assuntos ficaram ofendidas na autoglória de sua sabedoria. Para provar que sabia do que estava falando, Blavatsky realizou inúmeros fenômenos mágicos. Mas a única coisa que ela conseguiu ao fazer isso foi fazer com que os representantes da ciência declarassem essas fraudes, porque tais coisas eram impossíveis, sendo contrárias às leis da natureza. As massas curiosas e sem discernimento, no entanto, reuniram-se para se juntar à sociedade. Assim que esses membros ouviram algo, eles pensaram que sabiam e entendiam tudo. E assim tínhamos essa manada de teosofistas que só se faziam de ridículos com sua tagarelice. Em vez disso, eles deveriam ter feito voto de silêncio quando se juntaram. Aqueles em posições de responsabilidade, tentando evitar mal-entendidos, declararam vigorosamente que, embora todos tivessem direito a opiniões próprias, isso não autorizava chamá-las de teosofia. Mas qual era a utilidade disso quando a maioria dos tagarelas, a fim de enfatizar suas concepções errôneas, afirmavam que isto é teosofia? A sociedade havia nomeado 2 presidentes, o coronel Henry T. Olcott, de 1832 a 1907, que seria o chefe da organização atual e cuidaria de seus problemas práticos, e Blavatsky, que seria seu líder espiritual. O trabalho de Olcott, ou de Diário Leaves, em 6 volumes, faz um relato da sociedade e de Blavatsky. Após a morte de Blavatsky, Olcott, que sempre foi o único a resolver tais questões, decidiu que Bezan deveria ocupar o lugar de Blavatsky e ser a líder espiritual da sociedade, mais tarde, lamentavelmente, uma ditadora. Isso, porém, não agradou a Jude, um dos fundadores, que se considerava a escolha óbvia para o cargo. Será óbvio para qualquer um que compare sua capacidade com a de Bezan como ele era injustificado em sua intromissão. O resultado foi um cisma que em 1895 dividiu a Irmandade Universal em uma sociedade americana chefiada por Jude e a Sociedade Mãe, cuja sede Blavatsky havia mudado para Diyar, perto de Madras, na Índia. Jude teve pouca alegria com sua nova posição de poder. Ele morreu no ano seguinte, 1896, e seu lugar foi ocupado por Micaterine Tingley, que revelou sua interpretação de fraternidade aproveitando todas as oportunidades para ridicularizar a sociedade de Bezan. Ela sufocou todas as tentativas de introduzir novos fatos e ideias em sua seita, que permaneceu totalmente ignorante do grande progresso que o conhecimento fez por meio de Bezan e Leadbeater. O sistema mental que, muito mais tarde,
ela permitiu que se formasse é positivamente enganoso. A semente do cisma, uma vez semeada, levou a mais e mais de seus membros se separando para formar novas seitas. Mas a sociedade de Bezan também tinha suas dificuldades. Blavatsky tentou formar um círculo interno, seção esotérica, cujos membros deveriam receber certos fatos, que ainda não deveriam ser divulgados. Após sua morte, este círculo passou a insistir na ortodoxia, apresentando exteriormente uma fachada de liberdade de opinião. Sua intolerância se manifestava, porém, no fato de que os não iniciados não eram considerados verdadeiros teosofistas pelos demais membros se não ingressassem na seção esotérica. Mais tarde, descobriu-se que os novos fatos comunicados aos iniciados eram completamente sem importância. A afirmação dos teosofistas de que ao ingressar na seção esotérica se entrará em contato com a hierarquia planetária é falsa. De modo geral, pode-se dizer que, nas condições atuais, os verdadeiros esoteristas não se associam a nenhuma sociedade, mas encontram-se fora de todos os tipos de organizações. Eles podem ser reconhecidos por sua compreensão de todas as coisas humanas e se esforçam por relações verdadeiramente humanas entre todos, independentemente de raça, nacionalidade, sexo, religião, política e todas as outras coisas que separam as pessoas. Seitas desorientadoras. A experiência foi, é claro, para confirmar a visão da hierarquia planetária do ano de 1775 de que a nova tentativa sugerida de transmitir o conhecimento resultaria no conhecimento mais uma vez sendo distorcido por fantasias imaturas. Além das seitas teosóficas que disputam entre si, surgiram várias seitas ocultas, várias seitas Rosacruzes e a antroposofia de Steiner, que também afirma ser baseada na ordem Rosacruz, da qual ninguém sabe nada. O conhecimento da realidade não pode ser adquirido nos mundos do homem, mas apenas no mundo causal, o mais alto alcançável para o homem. A chamada clarividência não fornece nenhum conhecimento real, uma vez que o homem é totalmente incapaz de avaliar o conteúdo de realidade de suas experiências nos mundos emocional e mental. Isso também é óbvio pelo fato de que todos os clarividentes têm pontos de vista diferentes. Os ignorantes confundem esoteristas com místicos, emocionalistas. Os primeiros têm uma visão de mundo elaborada, tal como ela é. Os últimos se contentam com uma visão de vida. Conclusão. Está além do escopo deste esboço discutir o que o secretário da hierarquia planetária, D.K., conseguiu durante os anos de 1920 a 1950 para possibilitar que a humanidade adquirisse uma concepção mais verdadeira da realidade, da visão de vida dos reinos naturais superiores e seu esforço conjunto para ativar a consciência de todos. Tanto deve ser dito que a hierarquia planetária está fazendo o possível para evitar outra guerra mundial e está usando todas as ferramentas disponíveis para ajudar os homens a resolver seus problemas mais urgentes, os da educação, da economia mundial, da fraternidade universal e das religiões mundiais. Ela apela a todos para trabalharem juntos, não separadamente, para resolver esses problemas. Todos os que quiserem e puderem contribuir para isso receberão toda a inspiração possível. D.K. aponta que não foi dado ao indivíduo o conhecimento para desfrutá-lo com agradável sensação de superioridade. Implica responsabilidade, assim como todo conhecimento. O texto acima constitui o ensaio A Origem do Conhecimento e as Ficções de Henry T. Lawrence. O ensaio é a terceira seção do livro The Knowledge of Reality, de Henry T. Lawrence. O texto é uma tradução do sueco por Lars Adelskog. A tradução original, feita em 1979, foi revisada por Lars Adelskog em 2014. O presente texto é o revisado. Copyright 1979-2014 da Henry T. Lawrence Publishing Foundation. Todos os direitos reservados à última correção entrou em 23 de dezembro de 2019.